Ave Maria e paz do Senhor. A gente começa hoje o nosso caminho de consagração total a Nossa Senhora, seguindo os escritos de São Maximiliano Kolbe. A gente está usando como guia esse livrinho preparado pelos franciscanos da Imaculada e vamos passar 33 dias juntos, refletindo, rezando, crescendo no nosso conhecimento da nossa fé católica e do lugar de Maria no nosso dia a dia, no nosso caminhar à santidade. São 33 dias, 33 temas, que cada tema aí representa um ano da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu 33 dias nesse mundo. Os primeiros 5 dias são dias de criar realmente uma fundação para que a casa possa ser construída, né? São temas que vão realmente nos iluminar sobre a nossa identidade como filhos de Deus. Nos fazer pensar e refletir um pouquinho sobre isso. Depois vem a primeira semana, que é do dia 6 adiante, vai nos falar sobre o lugar da graça santificante, da graça que nos dá essa vida nova em Cristo, a santidade, como a gente pode crescer nessa graça, lugar de Maria, na teologia da graça da igreja, e como a gente pode crescer na graça de Deus em santidade. Segunda semana começa no dia 13 e vai nos falar, usando das palavras de Jesus a João no pé da cruz, né? Eis aí a tua mãe, a gente receber Maria em nossa casa, né? Qual o lugar de Maria na nossa vida espiritual, como se relacionar com ela, por que a gente precisa dela. Semana 3 começa no dia 20 e vai falar sobre Maria como a imagem do cristão perfeito, que é um tema muito franciscano. São Francisco falava muito disso, que Maria é a imagem do cristão perfeito. Ela é a maior discípula, seguidora do Senhor Jesus Cristo, é a maior imagem daquilo que significa seguir o Jesus, né? Na quarta semana, que começa no dia 27, nós vamos falar sobre como, assim como aconteceu na vida de Jesus, quando ele se fez carne, habitou entre nós, se fez ser humano no ventre de Maria e ficou esses 30 anos ali vivendo uma vida que a gente não conhece muito, porque a gente não teve... nos evangelhos falam pedacinhos, mas não falam de tudo o que aconteceu naqueles primeiros 30 anos da vida de Jesus. A gente sabe bastante dos 3 anos de vida pública. Mas a gente vai falar de como, assim como Jesus, a gente pode deixar ser guiado por Maria. Não que Maria venha nos ensinar, venha cuidar da gente, ser realmente uma mestra da vida espiritual e que ela tenha essa liberdade de fazer e cumprir a sua missão dada por Deus, que é o quê? Gerar Jesus. Maria gerou o Salvador, que se fez carne, habitou entre nós, viveu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação, e que derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, para que a gente possa ser criaturas novas na vida de Deus, com tudo que Ele deixa para a gente na igreja, mas também Ele deixa Maria com esse propósito, para que essa missão se cumpra perfeitamente, assim como aconteceu com Ele. Ela que gerou a cabeça, gera o corpo. Então, ficamos nessa última semana em aprender a como nos deixar ser guiados por Maria como verdadeiros filhos de Deus e filhos de Maria. Mas o tema de hoje, que a gente vai falar agora, tem a ver com o tema da infância espiritual, né? Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrará no reino de Deus. Então eu vou ler o tema aqui de hoje e vou somente depois tocar alguns pontos para reflexão que você pode depois levar no resto do seu dia. E se algo realmente ficar com você, vá levando isso dias a mais, né? Vai realmente ruminando, vai realmente mastigando, degustando isso, refletindo e permitindo que essas verdades de fé possam iluminar seu coração, sua mente e te trazer mais perto de Deus e mais perto de Nossa Senhora. Então a gente começa primeiro com uma passagem que vem de São Mateus, capítulo 18. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Agora vou ler o tema de hoje, depois vou falar um pouquinho sobre alguns pontos. Quando nosso Senhor disse essas palavras sagradas, Ele pensou em você.
Ele tinha em mente um pai em especial para você, o seu próprio pai, aquele que está no céu. Ele também tinha em sua mente uma mãe em especial para você, sua própria mãe, Maria. Ele a proclamou publicamente a você na cruz antes de morrer, dizendo: Eis aí tua mãe. Mas ele já o tinha feito filho dela, desde a anunciação e a encarnação. Jesus e você são membros da mesma família. Ele é seu irmão, pois ambos têm o mesmo pai e a mesma mãe. Jesus, o Filho de Deus e o Filho de Maria, quer que você se torne perfeitamente como ele, um filho de Deus e um filho de Maria. Se você observar atentamente que Nosso Senhor gosta de chamar a si mesmo de Filho do Homem nos Santos Evangelhos, entenderá que a razão disso é que ele gosta de lhe lembrar de sua concepção virginal e de seu nascimento de Maria. Alegre-se com essa graça que ele se dignou a compartilhar com você. A Igreja nos ensina que desde que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se tornou homem e nosso irmão no ventre de Maria, qualquer relacionamento com ele e seu pai também implicará um relacionamento de mãe-filho com Maria. Se, portanto, você deseja ser um verdadeiro filho de Deus e herdeiro do reino de seu Pai Celestial, você precisa amar sua mãe espiritual e amá-la como Jesus a ama. Pense na grandeza do presente que Nosso Senhor deseja conceder a você. Quem se fizer pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ele quer lhe dar a graça da perfeita infância espiritual e, portanto, também o maior e mais especial lugar em seu reino, perto de sua mãe celestial e da sua. Que alegria deve encher seu coração com esse pensamento incrível da bondade de Jesus para com você. Então, algumas palavrinhas sobre isso. Esse tema de hoje fala de algo muito importante, realmente fundação de vida espiritual. Não, Deus se fez homem para que a gente pudesse não somente receber o perdão dos pecados, mas junto com o perdão dos pecados, Deus deseja partilhar com a gente a sua vida. E a perfeição da nossa vida cristã é o que a gente ouviu aqui. O que é? O que significa ser santo? O que significa ser humano nos planos de Deus? Ser perfeitamente como Ele, como Jesus. Se a gente olhar nas cartas de São Paulo, a gente vê esse termo em Cristo ou nele tantas vezes, especialmente se você ler a carta de São Paulo aos Efésios. Em Cristo, nele, em Cristo, Deus pensou em toda a humanidade e desde o fundamento, antes da fundação do mundo, Ele nos criou, nos pensou em Cristo para ser filhos, para ser santos, para ser imaculados diante de seus olhos. Ele nos escolheu nele, Ele nos redimiu nele, tudo em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho. E Jesus quer comunicar com a gente a sua vida de filho, para que a gente possa ter uma relação de filho para pai com Deus, na Santíssima Trindade, pelo poder do Espírito Santo. Deus quer que a gente seja perfeitamente como Ele, mas a maneira que o Filho veio a comunicar com a gente, que somos seres humanos, quem Ele é e a sua vida, foi de tomar sobre si a nossa humanidade, de Maria. Então, ser perfeitamente filho de Deus, buscar a santidade significa o quê? Significa ser filho de Deus como Jesus o foi. Como? Filho de Deus Pai e filho de Nossa Senhora. Então, ser cristão implica, e aqui tem algo de ensinamento papal, aqui é São João Paulo II, numa homilia. A nossa relação com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, ela automaticamente implica qualquer relacionamento com o Pai. E com Jesus implica um relacionamento com Maria. Nossa relação de filho para mãe com Maria. Por quê? Porque esse é o plano de Deus, de nos fazer parte de sua família, de nos adotar no poder do Espírito Santo. E a maneira que isso veio a entrar nesse mundo foi através do sim de Nossa Senhora. É vontade de Deus. Ele não precisa dela, não precisou dela, mas se faz precisar. Por quê? Para expressar perfeitamente quem Ele é, o amor dele por nós e quem nós somos.
Então, na perfeição de Deus, Deus sempre faz tudo da melhor e mais perfeita maneira possível, porque Ele é Deus. E em nos dar Nossa Senhora, Ele nos está dando o caminho da gente cada vez mais perfeitamente viver como filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo. E a gente vê que essa realidade de ser filho de Deus e Maria é algo bíblico. A gente sabe, a gente escuta muitas vezes e a tradição da igreja, não, desde o comecinho a gente vê os pais da igreja falando sobre isso, que nos pés da cruz de Cristo, quando Cristo olhou para São João lhe representava toda a humanidade. E ele falou, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E naquele momento, João tomou Maria como sua mãe e levou para sua casa, que ali simboliza de Deus nos entregar sua mãe, de Jesus nos entregar sua mãe como nossa mãe. Mas aqui a gente escuta algo do pensamento de São Maximiliano que é muito bonito. Ele diz que na cruz, esse foi o primeiro parágrafo do tema de hoje, que na cruz Jesus proclamou publicamente a nós que Maria é nossa mãe. Porém, a realidade da maternidade de Maria sobre nós vem muito mais cedo. Vem no momento aonde a palavra se fez carne e habitou entre nós. Foi na anunciação e na encarnação. Quando Maria deu seu sim. A missão de Maria, recebida, que foi enviada por parte de Deus, a missão de Maria é de formar Jesus. Que o Salvador entrasse nesse mundo para nossa salvação, santificação e glorificação. Então a missão de Maria é o quê? De formar o Filho de Deus, de formar Jesus, pela graça do Espírito Santo, esse grande mistério de amor. E naquele momento que Maria deu seu sim, porque o propósito de Deus era de nos adotar em Cristo, Jesus se uniu à nossa humanidade, tomando sobre si, para Ele, a nossa humanidade, para que Ele pudesse derramar a sua divindade em nós pelo dom do Espírito Santo. Com o sim de Maria, Maria recebeu toda a humanidade como filho. É diferente ainda da humanidade, quando a gente recebe a graça de Deus e somos feitos verdadeiramente pela graça, filho de Deus. Mas pelo fato que o Filho de Deus tomou sobre si a nossa humanidade, Jesus confiou à humanidade a maternidade de Maria. Por quê? Porque é o desejo de Jesus que a cabeça, que todos os seres humanos sejam salvos. Não estou falando que todos vão ser salvos, obviamente. Deus deseja que todos sejam salvos. O desejo de Deus é de oferecer para a gente tudo o que a gente precisa para a salvação. Mas, para isso, Ele tomou sobre si essa mãe. E nos entrega essa mãe para que ela faça com a gente aquilo que ela sabe fazer melhor, que é gerar Jesus. Gerar Jesus em cada um de nós, para que possamos cada vez mais perfeitamente nos unir a Deus e de viver nessa relação de amor, de realmente crer e viver nesse fato que Deus é realmente nosso Pai, que tudo que Ele criou é nosso. E tal é essa união que Ele quer dar para cada um de nós, em partilhar e comunicar a sua vida a cada um de nós. A gente vê isso tão bonito no sacramento da Eucaristia, que Jesus se faz alimento para se fazer uma só carne com a gente. Ele quer que tudo que é dele seja nosso. Ele é nosso irmão, ele se faz nosso irmão quando ele se fez homem. Para quê? Para que partilhando com a gente a sua divindade, a gente possa realmente ser filhos de Deus, irmãos de Jesus, e plenos do Espírito Santo, e tomar o nosso lugar no reino do Pai. Mas para isso, a gente recebe Maria. E a gente vê nesse tema, se a gente refletir suficientemente, relação com Maria não é opção, é necessidade. É parte do plano de Deus, é desejo de Deus. E se é desejo de Deus que a gente se una perfeitamente a Jesus, cada vez mais viva como Ele, nós precisamos amar Maria como Jesus a amava e ama. E a maneira que Jesus amava e ama é perfeitamente, com todo o seu amor. Então, aqui, se a gente tem algum tipo de escrúpulo de, talvez esteja colocando muita atenção em Nossa Senhora e amando Nossa Senhora demais. Não. De que maneira Jesus ama Nossa Senhora? Com todo o seu coração. Ele realmente é filho. Ele nos deu o mandamento de honrar pai e mãe. Você acha que Jesus não honraria e realmente cumprir esse mandamento infinitamente mais perfeitamente que a gente? Não tem pessoa que mais honra a sua mãe do que Jesus.
Então nós precisamos realmente crescer, refletir e nos entregar a essa realidade, permitir que essas verdades de fé iluminem nosso pensamento, nosso viver, para que a gente possa cada vez mais crescer. Deus quer nos dar essa graça da perfeita infância espiritual e o maior e mais perfeito lugar no reino de Deus, que é logo pertinho de sua mãe, rainha dos céus e da terra. Então, nesse caminho que a gente vai fazer junto, nessa jornada junto de crescer, nesse conhecimento de quem é Nossa Senhora nos planos de Deus, nós somos convidados também a crescer em nossa identidade como filhos de Deus em Jesus Cristo. E a gente vai vendo desde hoje que consagração a Nossa Senhora não é tomar um caminho que nos desvia a Deus. Pelo contrário, é o caminho que mais perfeitamente nos conforma à pessoa de Jesus Cristo, que mais nos santifica, porque nos faz cada vez mais igual a Ele, para que a gente possa viver como Ele viveu. Ele que se fez precisar de Maria, não porque precisava como Deus, mas se fez precisar, desejou precisar dela e foi obediente dela toda a sua vida. Jesus nos chama ao mesmo. E tal é essa obediência que a gente vê que o primeiro milagre de Jesus aconteceu pela intercessão e a obediência dele a Nossa Senhora, que mostrou para ele: acabou o vinho, faça aquilo que ele vos disser. Então, convido você a refletir um pouquinho mais sobre esse tema, leia, mastigue ele um pouquinho. Se algo diferente chamou a tua atenção, reflita sobre isso, fale com Deus a respeito disso e também tome um tempinho para rezar o Santo Rosário. Vai rezando, não por parte. Se você não tem muito entendimento sobre o Santo Rosário, esse é um livrinho essencial, poderoso, para nos ajudar a gente crescer no entendimento do Santíssimo Rosário. O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Tem no Amazon por $10, tá bom? E rezemos um pelo outro. Não, vamos caminhar nisso juntos, pedindo que Nossa Senhora nos ajude a cada um de nós, que esse tempo seja um tempo de graça para todos nós. Deus abençoe você. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.